Encerraremos hoje essa série lembrando de momentos em que o peso da nossa própria vida parece grande demais para uma pessoa só carregar. Isso porque as nossas demandas nunca param, as vozes exteriores e interiores aumentam, as expectativas em torno de nós e as que nós mesmos colocamos sobre nós crescem e pouco a pouco o nosso coração começa a ficar cansado. Essa tem sido uma tônica dos nossos dias. Por fora, tudo continua funcionando, nós estamos com a capa bem alinhada, mas por dentro, algo começa a ceder aos poucos. Isso acontece em vários âmbitos da nossa vida, por exemplo, no trabalho, nós começamos a cansar, dentro da nossa própria casa, com os nossos afazeres, com os nossos relacionamentos, e isso também acontece com frequência na igreja. Isso, meus irmãos, porque quando poucas pessoas assumem tudo, o serviço deixa de ser uma alegria para aqueles que fazem e começa a se tornar um fardo silencioso, algo cansativo e difícil de lidar. E o mais perigoso é que muitas vezes isso é visto na igreja como algo normal. Só que nós veremos a partir do texto de hoje que isso não é normal. Nós vamos estudar um texto que nos leva exatamente para esse lugar. Nós vamos ver Moisés, que foi um dos maiores líderes da história bíblica, chegando ao limite. Nós vamos ver o povo reclamando, o povo pressionando Moisés e a liderança de Israel, e o povo exigindo coisas do Senhor. A liderança que antes parecia firme, agora se torna muito pesada. E o mais importante é que nós veremos nesse texto que Deus não ignora esse cenário. Deus não trata o cansaço como falta de fé, como muitas vezes nós fazemos. Deus não trata a sobrecarga como sinal de uma espiritualidade defasada. Deus intervém, e Ele intervém com graça, Ele intervém com sabedoria, mostrando que há um caminho melhor do que esse caminho da sobrecarga. E o que encontraremos aqui não é apenas uma solução momentânea para o problema que Moisés estava passando ali, mas é um princípio permanente, não apenas para aquele povo naquela época, mas um princípio permanente para todo o povo de Deus. Isso porque a obra nunca foi planejada para ser sustentada por uma única pessoa, de forma alguma. Então Deus sustenta a sua obra, levantando líderes e repartindo o seu próprio espírito com o seu povo. E é por isso que esse texto vai nos confrontar, vai nos corrigir, vai nos convidar a abandonar uma visão passiva do que é ser igreja, para abraçar uma participação ativa no corpo de Cristo, uma participação consciente e uma participação dependente da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, para fechar essa série, o tema da nossa mensagem de hoje é chamados para servir na liderança. E em resumo nós veremos que Deus sustenta a sua obra, levantando líderes e repartindo o seu espírito. Deus sustenta a sua obra, levantando líderes e repartindo o seu espírito. E em primeiro lugar nós veremos que um líder sozinho não sustenta a obra de Deus, independente de quão bom e eficiente esse líder seja. Por isso eu convido você que quiser acompanhar na sua Bíblia, a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, e nós leremos em primeiro lugar dos versículos 10 ao 15. Também vai estar projetado aqui, Números, capítulo 11, versículos do 10 ao 15. Então, assim diz a palavra do Senhor. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias,
cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Até aqui, esse primeiro trecho da palavra do Senhor. Vejam a sinceridade de Moisés ao tratar esse assunto com Deus, meus irmãos. E eu estou vendo que a Maria está ali com o papelzinho dela. Maria, você, acho que a Júlia está também, né? Não? Não tem problema. Você, Maria, desenhe uma pessoa carregando um peso enorme nas costas, tá bom? Uma pessoa carregando um peso enorme nas costas, quase caindo. Queridos, se você ler o começo desse capítulo 11, você vai perceber que o povo começou a murmurar pelo fato de não terem carne. Eles recebiam pão do céu, diretamente do céu, pão fresquinho todos os dias, mas eles queriam carne, e eles começaram a olhar para a vida antiga que eles tinham no Egito, e dizer: que saudade nós temos das carnes que comíamos de graça no Egito. Só que você que conhece um pouco da Bíblia, sabe que eles eram escravos no Egito, então aquela carne custava tudo para eles, mas eles falaram ali naquele deserto, que eles tinham saudade da carne que eles comiam de graça. Essa era a murmuração deles com Moisés em relação à sua liderança. O povo estava no deserto, sendo sustentado diariamente por Deus, mas mesmo assim vivia reclamando. Queridos, murmuração é um câncer, é uma coisa terrível. E essa murmuração do povo não era uma murmuração ocasional, que estava ocorrendo naquele dia porque estava muito quente, ou porque eles estavam com fome, ou porque eles andaram demais. Era uma murmuração constante, eles viviam murmurando. E esse ambiente desgasta profundamente Moisés. Ele fica cansado do povo. Ele não está lidando apenas com uma organização, ou com uma direção, mas com um povo emocionalmente instável, e espiritualmente ingrato. E é muito difícil lidar com emoções instáveis, com uma pessoa que um dia é de um jeito e no outro dia muda completamente. E essa era a tônica do povo de Israel ali. E o cenário revela tanto a fragilidade desse povo, quanto os limites humanos de Moisés, como o grande líder do povo de Deus, aquele que Deus falava face a face, conhecido como o homem mais manso da face da terra. Pois esse homem falou: Deus, se for para me tratar assim, me mata logo de uma vez. Veja a forma que ele fala do povo: eu vou carregar eles como uma babá carrega uma criança que mama. Isso mostra muito de como Moisés estava nesse momento. Isso aconteceu porque ele ouviu o choro espalhado por todo o acampamento. Não era um som isolado, não era uma família que estava se rebelando, era uma atmosfera inteira tomada por insatisfação. Cada tenda de cada família ecoa aquela reclamação, cada família expressa descontentamento, e tudo isso chega a ele como uma carga invisível, mas extremamente pesada. É como se ele tivesse que explicar para o povo por que Deus estava fazendo aquilo. Não era apenas barulho, era pressão constante, era desgaste espiritual e emocional acumulado ao longo do tempo em que ele estava liderando o povo.
Então ele não está lidando ali apenas com problemas externos, o problema da comida do povo, mas com o impacto disso dentro do seu próprio coração. Isso, meus irmãos, porque a liderança deixa de ser uma função apenas quando é assim, e passa a tocar as emoções, a mente, a força interior, tudo vai se deteriorando em uma situação como essa. O que nos lembra que líderes não são máquinas espirituais, não são santos superdotados de poderes e que não sentem as coisas. Líderes também têm os seus limites, eles não são imunes ao cansaço, eles não são blindados contra a dor, eles sentem o peso da expectativa daqueles que ele está liderando, eles carregam as tensões do povo e muitas vezes enfrentam tudo isso em silêncio, sem saber exatamente como expressar o que está acontecendo por dentro. Mas o que Moisés faz aqui é questionar a Deus. Ele pergunta: por que fizeste mal a teu servo? Vejam a ousadia de Moisés, ele está falando com Deus, mas ele está sendo sincero. Essa fala revela um coração sobrecarregado, alguém que não finge que está tudo bem quando as coisas estão difíceis. E ele começa a interpretar o peso como algo injusto, como se ele não merecesse receber aquilo. Quando alguém carrega sozinho por muito tempo o peso de uma liderança, a visão se distorce. Ele não consegue mais ver o privilégio que isso é. O serviço que antes era um chamado, começa a parecer um castigo. Então Moisés usa uma imagem muito forte. Será que fui eu quem concebeu todo este povo? O que Moisés está fazendo aqui é reconhecer que ele não é nem a origem e nem o sustentador daquele povo todo. O que nos lembra de uma verdade essencial: nenhum líder foi chamado para ocupar o lugar de Deus. Nenhum. E quando isso acontece, mesmo que de forma inconsciente, o colapso é inevitável. Isso acontece quando as pessoas depositam uma confiança demasiada em uma pessoa, ao invés de confiar em Deus. E é por isso que quando muitas vezes um líder religioso cai, pessoas se desviam também, porque elas colocaram a sua confiança no líder e não em Deus, esquecendo-se de que o líder é passivo de pecados, assim como qualquer outra pessoa. Então o desespero de Moisés chega ao ponto dele preferir morrer. Meus irmãos, para a gente desejar a morte, a gente tem que estar passando por uma coisa muito ruim. Então isso revela o quanto esse peso estava insuportável para Moisés. E Deus permite que isso seja registrado nas Escrituras, para nos ensinar que até as pessoas mais maduras têm limites. Seres humanos são limitados, e a obra de Deus não pode ser sustentada por um só, porque nunca foi projetada para isso. E toda vez que isso acontecer, vai gerar esse tipo de colapso. Até porque Jesus foi o único que carregou sozinho o peso do pecado do mundo. Ele sim tinha estrutura para isso, porque ele era 100% Deus, 100% homem, alguém sem pecados. E mesmo assim, Jesus esteve só, porque ninguém mais poderia fazer o que ele fez. Mas fora isso, o fato dele carregar o nosso pecado, ele nunca viveu de forma isolada. Jesus chamou discípulos, Jesus formou uma comunidade, e Jesus compartilhou a missão com outras pessoas. E em Jesus, o que nós aprendemos é que apenas Cristo é suficiente sozinho. Todos nós fomos feitos para viver e para servir juntos. Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra é que Deus levanta líderes para compartilhar o peso. Vejamos agora os versículos 16 e 17. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho.
Até aqui esse trecho, meus irmãos. Agora, Dona Maria, eu quero que você desenhe várias pessoas ajudando a carregar um objeto grande. Se no primeiro foi uma pessoa só carregando algo grande, dessa vez são várias pessoas dividindo esse peso. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Diante do clamor de Moisés, Deus respondeu de forma prática. Só para que a gente se lembre, pouco tempo atrás, o sogro de Moisés já havia falado sobre a questão dele carregar um peso do julgamento do povo junto, sozinho na verdade, dizendo que ele precisava delegar aquilo para alguém. O peso realmente era grande. Mas o que Deus faz ali não é eliminar o povo que estava causando esse tipo de demanda em Moisés. Ele não removeu também completamente o problema. O que Deus fez foi mudar a forma como a liderança era exercida ali no povo que estava no deserto. Então ele estabeleceu um modelo em que o peso foi distribuído, não só mais agora nas costas de Moisés, mas entre outros 70 homens, mostrando que a obra do Senhor deve ser sustentada de maneira coletiva, nunca de forma individual. E Deus ordena que Moisés reúna esses 70 homens, que não eram, como a gente viu aqui no texto, pessoas aleatórias, mas eram líderes já reconhecidos no meio do povo. Isso revela que Deus já havia levantado pessoas capacitadas, pessoas com maturidade, pessoas com influência no meio do povo, mas que ainda não estavam sendo plenamente envolvidas na responsabilidade da obra do Senhor. O problema, então, não era a ausência de líderes, mas a ausência de mobilização. E preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Porque é algo que continua acontecendo hoje. A gente com dons, com tempo, com capacidade, mas que permanece à margem, olhando, observando, enquanto poucos estão carregando o peso sozinho. E às vezes nós dizemos que faltam pessoas, quando na verdade falta disposição, falta compromisso, falta consciência de chamado. Queridos, estamos em quantos aqui? Temos mais do que 12 discípulos aqui, não é verdade? Já seria suficiente para causar algo grandioso nesse lugar. Deus já distribuiu dons no meio do seu povo. E o que muitas vezes falta é cada um entender que foi chamado para participar, para assumir a sua parte com sinceridade diante do Senhor. Esses homens deveriam se apresentar diante do Senhor na tenda da congregação, que era justamente o local em que Deus falava com Moisés. E eles tinham que se apresentar ali antes de qualquer tarefa prática que eles iam fazer. O que nos ensina que a liderança no povo de Deus não começa com atividade, com colocar a mão na massa, mas começa com relacionamento com Deus. Antes de assumirmos qualquer responsabilidade, é necessário parar, é necessário ouvir e é necessário se submeter ao Senhor. Antes de fazer, é preciso estar diante dEle, é preciso ter um relacionamento com Ele. E nesse contexto que nós vivemos, onde tudo é rápido, produtivo e orientado a resultados, nós somos tentados a pular essa etapa. Só que quando nós fazemos isso, toda a obra é enfraquecida. Quando você fala, não vou orar porque não dá tempo, você está dando um tiro no seu próprio pé, porque você vai ficar fraco, e a obra que você vai fazer também vai ficar fraca, porque servir sem estar com Deus gera um ativismo vazio, coisa que qualquer pessoa em qualquer religião pode fazer. Estar com Deus vai transformar o seu serviço numa expressão de dependência e de obediência ao Senhor. Isso porque a verdadeira liderança nasce no secreto, e só então ela vai se manifestar em público, com direção, com equilíbrio e com propósito. Deus promete a Moisés repartir o espírito que estava sobre ele, o que é profundamente encorajador para nós, porque não se trata de dividir algo que vai acabar.
como se Moisés ficasse com menos do Espírito de Deus e os outros tivessem um pouco daquele Espírito. No agir de Deus, compartilhar nunca significa perder algo, significa multiplicar algo, porque o Espírito do Senhor é infinito. Então Ele dá esse Espírito a quem Ele quer, e todos o recebem, ao invés de aquele que já tem o Espírito ficar com menos. Por isso, o mesmo Espírito que capacitou Moisés, agora também vai capacitar os outros homens, mostrando que a fonte não está no líder, a fonte de toda a energia está no próprio Deus. O poder não diminui quando é repartido, ele se expande, ele alcança mais pessoas, ele sustenta mais responsabilidades e ele amplia o alcance da obra do Senhor. E isso confronta a ideia de centralização e controle. Na verdade, nós precisamos distribuir. Quanto mais pessoas são capacitadas pelo Espírito do Senhor, a igreja se fortalece, o serviço se distribui, a missão avança com mais saúde e com mais consistência. Porque Deus não limita a sua ação a uma pessoa só. Ele derrama sua graça sobre muitos, para que a obra dele seja sustentada de forma coletiva. E o objetivo de Deus fazer isso é um objetivo claro: compartilhar o peso do trabalho. Deus não afasta Moisés da liderança. Deus não anula a responsabilidade de Moisés. Mas Deus também não permite que ele continue carregando tudo sozinho. Ele corrige o modelo, ele muda a rota, ele não corrige o chamado. Porque a liderança bíblica não é substituição, é cooperação, são mais pessoas sendo inseridas no serviço. Não é nunca sobre perder espaço, mas sobre dividir responsabilidades, para que a nossa obra, a obra do Senhor, seja sustentada de forma saudável. Isso porque quando tudo se concentra em uma pessoa, a obra sofre, o líder adoece, e o povo fica dependente demais de uma só pessoa. Só que quando o peso é compartilhado, aí nós vemos equilíbrio, continuidade, porque a obra não acaba se aquela pessoa morre ou se muda, e crescimento, porque são mais pessoas envolvidas. Por isso Deus está mostrando que sua obra deve ser conduzida por muitos servindo juntos, cada um assumindo a sua parte com fidelidade. Porque liderança no reino de Deus não é sobre centralizar controle, mas é sobre distribuir responsabilidades e na direção do Senhor. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja, aquele que governa, sustenta e dirige todas as coisas. Mas mesmo assim ele decidiu agir por meio de nós, por meio do seu corpo, distribuindo dons a cada membro de forma intencional. Cristo poderia fazer tudo sozinho, sem depender de nós, mas Ele escolhe nos dar dons, para que nós possamos servir juntamente com Ele. Ninguém foi esquecido, cada pessoa alcançada pela graça do Senhor, recebeu algo para contribuir. Deus não apenas salva a nossa alma, Ele nos chama para perto, Ele nos forma, Ele transforma e depois Ele nos envia para servir. O que muda completamente a maneira como nós enxergamos o serviço. O serviço não é um peso imposto por uma liderança da igreja, e nem uma tarefa para poucos capazes, como se isso fosse possível, o que não é. Mas o serviço é um privilégio concedido pelo próprio Cristo. Por isso participar da obra é ser incluído no que Deus está fazendo no mundo, não apenas aqui na nossa igreja. É ter parte em algo eterno e maior do que nós mesmos, algo que não vai ser esquecido, algo que vai gerar frutos na vida de outras pessoas. E quando nós entendemos isso, o coração deixa de resistir e passa a desejar servir ao Senhor, porque percebe que não está sendo explorado, pelo contrário, está sendo honrado por Deus ao ser usado por Ele. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus capacita líderes com o seu Espírito. Leiamos agora dos versos 18
ao 25, verso 18, espera aí que eu não achei agora. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fique com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu, este povo, no meio do qual estou, é de 600.000 homens em pé, e tu dizes, eu lhes darei carne, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar, para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria, se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e, tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Até aqui, esse trecho, meus irmãos. Maria, mais um desenho agora, hein? Uma luz vindo do céu e tocando as pessoas, tá bom? Uma luz vindo do céu e tocando as pessoas. Meus irmãos, vocês viram Deus perguntando para Moisés, será que a minha mão se encurtou? Que diálogo maravilhoso, né? Entre Deus e Moisés. E quantas vezes a gente pede bobeirinha porque a gente acha que Deus não é suficiente para fazer? Eu peço a cura da dor de cabeça, mas a do câncer, será? Ele consegue fazer isso? Será que Ele consegue mudar as minhas emoções? Será que Ele consegue me tirar do pecado? Lembre de Deus falando isso, por acaso a minha mão se encurtou? A gente muitas vezes se limita naquilo que é físico, sem lembrar que Deus simplesmente criou tudo, todas as coisas. Ele é todo poderoso, então não subestime o poder do Senhor. Deus nesse momento não apenas organiza a liderança, Ele estabelece funções distribuindo responsabilidades. Só que Ele faz além do que isso. Ele capacita espiritualmente aqueles a quem Ele chama. A obra de Deus não se sustenta apenas por uma boa estrutura, por um bom planejamento ou por uma boa organização. Embora tudo isso com certeza tenha o seu lugar e nós inclusive estamos lutando para conseguir chegar nesse lugar. O que realmente mantém a obra de Deus viva, saudável, frutífera, é a presença ativa de Deus operando no meio do seu povo. Sem essa ação do Espírito, a liderança se torna apenas teórica. O líder só vai falar, ela vai ser técnica, o serviço vai virar rotina, e a igreja corre o risco de até funcionar externamente, mas sem uma vida espiritual real, estabelecida. Agora, por outro lado, quando Deus capacita, quando Ele transforma pessoas comuns em instrumentos eficazes, Ele sustenta o coração em meio às pressões, e Ele dá poder para que as pessoas realizem aquilo que humanamente não seria possível. Ou seria possível poucos homens na Palestina, há 2000 anos atrás, mudarem a história da humanidade? É claro que não seria possível. É claro que isso foi feito através do poder do Espírito Santo, assim como nós vemos em Atos dos Apóstolos. Tudo aquilo aconteceu porque o poder do Espírito estava sobre as pessoas, e é Deus quem vivifica e quem faz a obra crescer. E Ele responde o povo de forma clara, mostrando que apesar de toda a crise, Ele continua sendo o provedor fiel e misericordioso, né? O maná não vinha de Moisés, a direção do povo não dependia da força humana, e o sustento do povo nunca esteve
nas mãos de um líder, nas mãos de Moisés. Porque liderança não substitui Deus. Os líderes, pelo contrário, eles são instrumentos de Deus, não a fonte daquilo que as pessoas recebem. Quando essa ordem se inverte, a igreja começa a colocar sobre pessoas um peso que só Deus pode carregar. E qual é o resultado disso? Frustração para quem espera demais e exaustão para quem tenta suprir aquilo que só Deus pode suprir. E é por isso que o texto nos chama a recalibrar o nosso coração. Nossa confiança não deve estar na liderança, mas deve estar naquele que governa, inclusive a liderança. Líderes servem, orientam e cuidam das pessoas, mas quem sustenta, quem provê, quem mantém o seu povo é o próprio Deus. Por isso que quando o Espírito repousa sobre aqueles homens, eles começam a profetizar. O que não é um detalhe secundário aqui no texto, é a evidência visível de que Deus está agindo e está confirmando o chamado deles. Não se trata de uma habilidade natural que eles desenvolveram ali, mas de uma capacitação que veio de fora deles, do próprio Deus. A profecia naquele momento funcionou como um selo, uma garantia. Deus está com esses líderes. E isso nos ensina que no reino de Deus, a liderança não é apenas ocupar uma função ou assumir uma responsabilidade, mas é ser sustentado, ser capacitado pela presença do próprio Espírito Santo. Porque sem essa ação, que é uma ação divina, a liderança se reduz a um esforço humano, a técnicas e a uma boa intenção. Só que quando o Espírito está presente, aí sim nós vemos direção, nós vemos poder, que é algo que nós só temos se o Espírito Santo está conosco, e nós vemos autenticidade. Nós vemos que a obra que está sendo feita não é uma obra de pessoas, mas é uma obra do próprio Deus. Porque o que valida um líder diante de Deus não é aquilo que ele faz, mas é a evidência de que Deus está operando por meio dele. Então esse momento revela de forma muito clara o que o verdadeiro poder não está na capacidade humana. O verdadeiro poder está na ação do Espírito Santo, Deus operando por meio de pessoas comuns. Habilidade, experiência e organização têm sim o seu valor, mas são insuficientes para sustentar a obra de Deus. Quando o Espírito do Senhor não está presente, o serviço até continua, mas ele se torna pesado, cansativo e limitado aos recursos humanos. E aí sabe o que nós vemos? Falta de vida, falta de direção, falta de frutos duradouros. Isso porque tudo depende do esforço, e o esforço sempre tem um limite. Nós precisamos do Espírito para progredir, para avançar no reino do Senhor. E Deus autentica aqueles líderes de forma clara e de forma pública, mostrando ao povo que eles não estavam assumindo uma função por iniciativa própria, mas eles estavam ali porque eles haviam sido escolhidos e capacitados pelo próprio Deus. Essa confirmação não vem com o título que eles têm, com uma posição ou com um reconhecimento humano, mas essa capacitação vem pela evidência da ação de Deus sobre eles. E com isso Deus deixa evidente que a continuidade da obra não depende da força, da inteligência ou da experiência humana, mas da presença dele atuando no meio do seu povo. Jesus prometeu a nós o Espírito Santo, a todos os que são discípulos dele, não como um recurso opcional. Olha, aqui tem o Espírito Santo, se você precisar você vem e pega e usa. Não é isso. Jesus prometeu a nós o Espírito Santo como a fonte indispensável para a vida e para o serviço no reino de Deus. Isso porque ele sabia que sem essa capacitação, os discípulos não suportariam o peso da missão, nem permaneceriam firmes diante das pressões. O Espírito é quem fortalece o nosso coração, quem ilumina a nossa mente, quem direciona as nossas decisões e quem sustenta o servo no meio das dificuldades. E é por isso que Deus enviou o seu Espírito.
Mas nós temos, meus irmãos, uma última verdade. O Senhor, o Espírito de Deus, não está limitado a um só. Vamos ver o finalzinho do texto, dos versos 26 ao 30. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Eldade e Medade, 2 homens receberam também o Espírito, mesmo estando fora da tenda do encontro, do local que o Senhor pediu para que eles estivessem, longe do lugar, aparentemente, onde tudo deveria acontecer. Isso causa um estranhamento imediato, porque quebra a expectativa humana de controle, de organização. Não era para estar lá? Como é que eles estavam em outro lugar e também estavam profetizando? Aos olhos de quem observava, aquilo parecia fora do padrão de Deus, quase algo inadequado. Mas é exatamente aí que o texto revela algo muito profundo para nós, que Deus não está limitado aos nossos esquemas, aos nossos métodos, aos nossos locais específicos. Deus não se coloca dentro de uma caixinha, Ele age de forma liberal, soberana, conforme a vontade dEle. O Espírito não está preso a um espaço físico, nem a uma estrutura humana criada. Claro que isso não significa desordem, mas isso demonstra que Deus é maior do que qualquer sistema que nós criamos. Ele levanta, Ele capacita, Ele usa as pessoas onde Ele quer, como Ele quer. E é isso que Ele faz com esses 2 homens aqui. E aí nós vemos, entrando na história, um jovem chamado Josué, que reage tentando impedir o que está acontecendo ali. Tem uma frase que diz que nada se cria, tudo se copia. E aí quando nós lembramos de João e Tiago e João dizendo: Mestre, tinha um rapaz lá que estava expulsando demônios em seu nome, e nós o proibimos, porque ele não era dos nossos. Aquilo já era antigo, né? Josué fez a mesma coisa aqui. Moisés, o Senhor vai deixar isso acontecer? Ele vê ali Eldade e Medade profetizando fora do lugar esperado, e movido por um zelo, por um cuidado, ele acredita que aquilo precisa ser contido. Não é isso que acontece muitas vezes na igreja? O zelo, o cuidado, a organização faz com que a gente queira colocar Deus em caixas, com que a gente limite: Senhor, o Senhor tem 10 minutos para agir. Daqui a 10 minutos vai ficar tarde, eu tenho que fazer o almoço. Senhor, eu não vou levantar a mão, eu tenho vergonha. Senhor, mas como é isso? Vocês já perceberam o tanto de coisa estranha que tem na Bíblia? Estranha. Tem um concílio no céu, e Deus fala: quem é que vai enganar Acabe? Aí chega um lá e fala: eu vou. Aí Deus fala: como? Porém um espírito mentiroso na boca dos profetas. Aí Deus fala: vai lá, você vai conseguir enganar. Quê? Então Saul foi a cartomante e o espírito de Samuel apareceu. O quê? Então uma sarça começa a pegar fogo, e Moisés vai andar até sobre ela, e ele ouve uma voz dizendo: tire as sandálias dos pés. Então tem um povo pequeno olhando para um grande exército, e de repente o homem de Deus fala: Senhor, abra os olhos dele para que ele enxergue, e quando ele olha tem uma miríade de anjos em volta deles. Como é que a gente explica isso, meus irmãos? Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro da nossa teologia, dentro do nosso sisteminha,
mas sistema nenhum consegue limitar o agir de Deus. E esse texto está mostrando isso para nós. E é por isso que Moisés responde com humildade, uma humildade surpreendente. Em vez dele se sentir ameaçado, ou de querer proteger o seu espaço, ele amplia a visão, ele diz: eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Isso porque ele não enxerga a liderança como algo a ser defendido. É a minha liderança, a minha igreja, o meu povo. Mas ele enxerga a liderança como algo a ser multiplicado. O que revela um coração livre de ciúmes, livre de competição, que quer que o reino cresça. Aí a gente também lembra de um outro eco das Escrituras, João Batista, dizendo assim: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista está dizendo assim: irmãos, eu não sou nada, eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Isso deve servir para nós, meus irmãos. Quando nós fazemos um serviço, nós devemos nos sentir honrados por isso. E não achar que as pessoas têm que olhar para nós e falar: meu amigo, como você é maravilhoso, grande servo do Senhor, que trabalha com afinco. Esqueça isso. Esqueça isso. Moisés entende de forma madura e profunda que a obra não é dele. Ele não é o dono, ele não é o centro, ele não é a fonte, ele é apenas um servo usado por Deus. E essa consciência vai mudar completamente a forma como ele enxerga o crescimento dos outros. Ele vai dar espaço ao invés de se sentir ameaçado. Ele vai querer trazer mais pessoas para servirem juntamente com ele. Então Deus mostra de forma clara e de forma inegociável que o seu Espírito age soberanamente segundo a sua própria vontade. Deus não depende de autorização humana, Ele não depende de estruturas, Ele não é limitado a organizações, Ele não está preso a sistemas que nós criamos para tentar organizar a vida da igreja. Isso não significa que Deus despreza a ordem. Pelo contrário, Ele é um Deus de ordem, e nós vemos isso ao longo da Escritura. Mas significa que a ação de Deus não pode ser nem controlada e nem reduzida ao que nós conseguimos administrar. A obra do Senhor, meus irmãos. Então deixa crescer, deixa acontecer, porque Ele, o mesmo que é o dono da obra, é aquele que vai sustentar a obra. Imagine uma mudança de casa em que há muitos móveis pesados, caixas e coisas para organizar. Se apenas uma pessoa for fazer a mudança, a não ser que essa pessoa seja Gilzair, vai ser quase impossível fazer isso. Ela precisa de mais pessoas para carregarem as coisas juntos, para organizar. Um vai pegando, o outro pega um móvel, outro pega a caixa, um organiza o espaço e tudo começa a fluir. E mais do que isso, alguém precisa orientar, faça isso, faça aquilo, porque senão ficam várias pessoas querendo trabalhar e perdidas, sem ter uma direção. Então uns orientam, outros executam, e a força vai vir do trabalho em conjunto. E assim é a obra do Senhor. Ela não foi feita para um só carregar, mas para muitos participarem, sendo guiados e fortalecidos pelo Senhor. E é por isso que quando cada um de nós assumimos a nossa parte, nós dependemos da força que Deus dá. Isso faz com que aquilo que parecia pesado se torne possível e até cheio de alegria. Em Cristo, meus irmãos, o Espírito foi derramado sobre todos os que pertencem a Ele. Lembram da promessa do Senhor? Eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. E Ele faz isso sem distinção de posição, de idade, de histórico. Aquilo que no Antigo Testamento era limitado a momentos específicos e a pessoas específicas, agora na Nova Aliança é derramado sobre nós. O que significa derramado, meus irmãos? Derramado não são algumas gotinhas que você coloca no copo, é algo que transborda, que não cabe dentro de um recipiente, e assim é o Espírito de Cristo, o Espírito que Ele coloca em nós, para que nós trabalhemos juntos.
E é por isso que quando 2 ou mais se reúnem para fazer a obra do Senhor, esse Espírito transborda, e no meio do cansaço, porque há cansaço mesmo no trabalho, no meio das discussões, das coisas difíceis que acontecem, nós somos grandemente edificados por ver Deus trabalhando na vida dos nossos irmãos. Por isso, meus irmãos, nós concluímos com algumas lições práticas, e a primeira delas é: participe ativamente da obra de Deus e não seja apenas um espectador. A obra de Deus não é sustentada por alguns poucos, enquanto muitos permanecem passivos, somente olhando. Cada membro do corpo tem uma responsabilidade diante do Senhor. Saiba disso, você tem a sua responsabilidade diante do Senhor. E quando você não assume a sua parte, alguém vai ter que assumir. Alguém vai ficar sobrecarregado. Alguém vai carregar um peso que não deveria ser dele. E é por isso que você deve examinar o seu lugar na igreja, mas examinar com seriedade e com temor, porque servir não é uma opção para algumas pessoas que estão disponíveis. Servir é um chamado para todos os que pertencem a Cristo. Em segundo lugar, sirva na dependência do Espírito e não apenas na sua própria força. Deus não apenas distribui tarefas, Ele concede poder. Servir na força do seu próprio braço vai te levar ao cansaço extremo. Agora, servir na dependência do Espírito vai produzir em você frutos de perseverança. Isso significa que liderança e serviço começam no secreto, assim como foi nesse texto, na oração, na comunhão com Deus. Antes de fazer mais, precisamos depender mais do Senhor. Uma igreja forte não é apenas uma igreja ativa, é uma igreja espiritualmente dependente do Senhor. E por fim, meus irmãos, compartilhe o peso da obra e mantenha Cristo como o centro de tudo. Quando muitos servem, a obra cresce de forma equilibrada, a alegria se multiplica e o testemunho se fortalece. E tudo isso só é possível porque Cristo, o verdadeiro cabeça, continua sustentando a sua igreja. Ele levantou, Ele levanta e continuará levantando pessoas. Mas a pergunta que fica para você e para mim é: você está disposto a ser uma dessas pessoas?